A você que nos acompanha pelo canal IBE Fortaleza e demais redes sociais, eu te desejo um ótimo dia, que Deus te abençoe onde quer que você esteja. Estamos iniciando hoje uma nova série e o assunto em pauta será os frutos do Espírito, e a Bíblia vai falar largamente sobre esse assunto, com tantas vidas preciosas que deram frutos, que produziram frutos, e que nós vamos estar estudando esses frutos do Espírito durante um período. Hoje eu escolhi esse texto que está em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8, que diz assim: Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Pedro parte do princípio que aquela comunidade tinha fé, a fé já estava bem alicerçada na vida de cada um dos servos e servas, e ele parte desse princípio da fé e faz um apelo para que a escada da piedade ou a escada da virtude fosse crescente na vida de cada um dos que faziam parte da comunidade de fé, e que hoje é o nosso desafio podermos produzir esses frutos além da fé que já está na nossa vida espiritual. É necessário que a fé seja acrescida desses 7 elementos de santidade que não se manifestam em sequência, mas de forma simultânea. O pai de Tom Olson costumava ler essa passagem para seus filhos do seguinte modo: olha que coisa preciosa eu encontrei aqui em um livro. Acrescentem à sua fé a virtude ou coragem de Davi. A coragem de Davi acrescentem o conhecimento de Salomão. Ao conhecimento de Salomão, a paciência de Jó. A paciência de Jó, a piedade de Daniel. A piedade de Daniel, a bondade de Jonatas. A bondade de Jonatas, o amor de João. A primeira característica é virtude. O termo pode significar devoção, bondade ou excelência moral, embora essas ideias também estejam relacionadas à piedade mencionada posteriormente. É possível que, neste caso, a virtude se refira à coragem espiritual diante de um mundo hostil, a capacidade de defender aquilo que é certo. Somos lembrados da coragem dos mártires. O arcebispo Cranmer recebeu ordens de assinar uma abjuração. Do contrário, seria queimado na fogueira. A princípio, ele recusou, mas algum tempo depois, sob enorme pressão, assinou-a com a mão direita. Quando percebeu seu erro, pediu que os algozes acendessem o fogo. Também solicitou que não amarrassem suas mãos. Quando o fogo começou a arder, ele estendeu a mão direita sobre as chamas e disse: Esta é a mão que escreveu e, portanto, deve ser castigada primeiro. Esta é a mão que causou ofensa. Pereça, mão indigna. A coragem deve ser acrescida de conhecimento, especialmente das verdades espirituais. Algo que nós não podemos abrir mão, porque a Bíblia, a Sagrada Escritura, é para nós o norte, o caminho, a luz, a direção. E a palavra de Deus continua sendo, como diz a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós não podemos abrir mão do conhecimento, especialmente da palavra do nosso Deus. A característica seguinte
será o domínio próprio. Paulo exercitava o domínio próprio. Assim também corro, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Depois do domínio próprio, deve ser acrescida a perseverança, ou seja, a persistência paciente em meio à perseguição e às adversidades. Precisamos lembrar sempre que a vida cristã é um desafio no qual devemos perseverar. Não basta começar com grande energia e ânimo, precisamos permanecer firmes, não obstante as dificuldades. A ideia do cristianismo como um enlevo interminável é utópica. Temos a rotina diária, as tarefas inglórias, as decepções, as tristezas e os planos frustrados. A perseverança é a arte de não desanimar e prosseguir quando tudo parece estar contra nós. Na sequência, Pedro também vai falar da piedade. Devemos imitar o caráter de Deus e desenvolver a santidade prática. Nossa conduta deve ter uma qualidade sobrenatural que revela a nossa identidade como filhos de Deus. Nós não podemos abrir mão que a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é a que há de ser. Depois nós temos a fraternidade, mostra ao mundo que somos discípulos de Cristo. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E o afeto por nossos irmãos em Cristo conduz ao amor por toda a humanidade. Não se trata, em princípio, de uma emoção, e sim de um ato de dedicação, de contribuição e também de doação nossa pelas outras pessoas, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Não é um arrobo sentimental, como já foi dito, é um mandamento a ser obedecido. O amor, no sentido do Novo Testamento, é sobrenatural. E nós não podemos deixar de lembrar aqui que, como diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra final dessa reflexão, ele vai dizer no versículo 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todos nós fomos desafiados a dar frutos, a dar muitos frutos para a glória de Deus. E hoje é um dia em que nós podemos colocar isso em prática. O amor, o conhecimento, a virtude, o domínio próprio, a fé que já deve estar caracterizada na nossa caminhada diária e que nós não devemos abrir mão. Que Deus então nos ajude, nos abençoe, a acrescentar além da fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. E essas características, essas qualidades, esses frutos maravilhosos crescendo abundantemente na nossa vida e podendo ser ofertado ao mundo para o louvor da glória de Deus, é o nosso desafio hoje e sempre. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança. E essa é, pois, a reflexão de hoje e os frutos que devem ser produzidos para a glória de Deus. Amém.